Olá, pessoal. Quem está assistindo essa aula, eu gravei uma aula excelente a respeito do diferencial de alíquotas, mas é uma aula de acordo com a Lei Candir, para trazer informações interessantes para vocês a respeito aí da situação junto à Lei Candir, para a gente poder levar para a prova. Agora a gente vai falar sobre uma questão muito especial que eu fiz aí com todo carinho para vocês, a pedido dos alunos e também não só por causa dos alunos, mas porque a princípio eu queria explorar mais algumas situações relacionadas ao DIFAL aqui em Minas Gerais, tá? Então é para você de forma especial que vai fazer o concurso de Minas Gerais, eu fiz essa resolução aqui para vocês. Para quem não entrou na turma, isso aqui é só uma questão de 4 dentro da prova 3. Nós vamos ter 9 provas, então são 36 questões e muitas delas a gente vai até no nosso espelho de correção, a gente conversa, né, com os alunos, a gente tira dúvida no nosso grupo do Telegram, então o pessoal está bem antenado e eu estou achando muito legal, porque o pessoal é bem animado, eu desejo a você uma excelente preparação, né? Independente de ser meu aluno ou não, se você está se preparando, que dê tudo certo, mas a gente consegue manter o ânimo da galera até o dia da prova, isso é muito importante. Até o dia 19, o dia que vai definir a tua vida, você vai virar fiscal. Ótimo. Bom, e aí o que eu fiz? Eu peguei uma questão base e coloquei ali na prova de vocês para a gente poder, a princípio, trazer essa informação aqui para vocês. Primeiramente, a questão é o seguinte, ó. A questão, na idade, é como se fosse uma continuação de uma outra questão que eu já resolvi aqui com vocês, que é o Júlio no seu primeiro dia de fiscalização que parou 4 caminhões. Já ouviram falar dessa questão? Essa questão vai ficar famosa, né? Se tiver um fiscal chamado Júlio, se num dia, no primeiro dia de fiscalização, ele já de plantão lá, né, na pista, parar 4 caminhões, ele vai falar, poxa, Tudão, lembrei de você, né? Só que agora ele vai parar o 5º caminhão. Veja lá. Neste mesmo dia, essa é uma questão de prova. Prova discursiva, treinamento SOS curso, em parceria com o professor Tudão. Neste mesmo dia, já no final do expediente, Júlio, auditor fiscal de Minas Gerais, se deparou com um caminhão carregado de celulares e smartphones, que saíram de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a Belo Horizonte, Minas Gerais, para uma microempresa mineira, optante do Simples Nacional, que vai entregá-los aos seus vendedores para que possam fechar negociações com clientes. Segundo a DANF e outros documentos apresentados, os valores da operação são: valor de cada celular, R$ 2.000. Total de celulares naquela operação, 1.000 unidades. A alíquota interna do produto no Paraná, 18%. A alíquota interna do produto em Minas Gerais, 18%. Redução de base de cálculo nesta operação feita lá no Paraná. Imagina se isso viesse no documento, né? Mas é claro que para a questão a gente tem que pensar. Imagina, eu tenho uma redução que eu estou fazendo aqui no Paraná que é sem convênio com FAS. Isso não vem no documento. Normalmente, na auditoria posterior, a gente vai verificar na nota fiscal, por que veio com essa informação no campo de observações, benefício concedido. Vou dar uma olhadinha. Aí que você vê que está na lista negra, né, de benefícios fiscais que são feitos à revelia do CONFAS. Então, redução de base de cálculo nesta operação no Paraná em 40%, sem convênio do CONFAS. Então, redução lá na origem, se interfere na nossa questão. Redução de base de cálculo nessa operação em Minas Gerais de 30%, conforme convênio CONFAS. Então, então aqui vamos imaginar que o celular tivesse uma redução de 30%. Fundo de erradicação de miséria. Então, aqui no nosso estado, nós temos um fundo de erradicação de miséria que pode aparecer na prova. Na prova, ele nem precisa citar que são celulares, tá? Eu só citei aqui, na idade, ele vai citar lá um produto e vai falar se tem um fundo ou não tem um fundo. Esse fundo nada mais é que um fundo de erradicação e combate à pobreza, autorizado de acordo com o artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, onde os estados podem criar um adicional de alíquota de ICMS e o estado de Minas Gerais criou. Então, esse fundo pode aparecer na sua prova. Então, eu coloquei ele aqui, ó, sobre operação em Minas Gerais, 2%. Com base nos dados apresentados, qual seria o ICMS a ser pago para o Estado de Minas Gerais nessa situação? Calcule e demonstre o resultado em até 30 linhas. Então, veja, é uma questão tipo 2. Questão discursiva prática. Nós temos 3 tipos de questão discursiva. A questão discursiva propriamente dita, você só vai discorrer sobre o assunto. A questão, que é a princípio a questão tipo 2, que é a questão onde você vai prática, você vai ter que fazer cálculo, isso também cai na prova da GV, e a questão que a gente chama lá, a questão que é o estudo de caso, que foi o caso do Júlio lá na primeira situação. Aqui é meio que o estudo de caso, mas tem que calcular o tributo. Então, vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui.
Para resolver isso aqui, o aluno precisa revisar o que ele estudou lá no artigo 43 do regulamento do ICMS mineiro, né, o RICM 2002. Então, vamos fazer isso com você aqui, tá bom? Vou, a princípio, pular a resolução, porque eu quero revisar primeiro. Não adianta eu sair chuchando aqui informação na tua cabeça, fazer conta, se você não revisou a informação. Então, vamos lá. Perdão, artigo 43. Olha só. Como é que eu calculo o DIFAL lá no regulamento do ICMS, artigo 43, parágrafo 8º? DIFAL para o contribuinte. Ó, isso aqui são anotações que eu acho muito interessantes, são um resumo. E o aluno do SOS Curso tem acesso a esses slides para poder pegar esse resuminho caprichadinho e levar até a véspera da prova. Tá lá com o resuminho impresso assim, ó, olhando que nem um desesperado. Meu Deus, eu tenho que saber esse negócio, tudo bem? Então tá bom. Ele fala assim, ó. Como é que eu calculo o DIFAL quando você vende para um contribuinte no outro estado? Então ele pega assim, ó. Do valor da operação, que é o valor que vem na nota fiscal, será excluído o valor do imposto correspondente à operação interestadual. Então você pega o valor da operação e tira o ICMS interestadual. Aí a coisa começa a ficar complexa, né? Parece que é um engenheiro que está fazendo aqui a nossa legislação. Porque ele começa a falar, do valor da subalínea A1 será incluído? Não. Então vamos lá. Desse valor que você acabou de calcular, valor da operação menos ICMS interestadual, insira agora nele a alíquota que você vai aplicar no estado de consumo. Então, ó, considere a alíquota interna a consumidor final estabelecido nesse estado. Veja, esse exemplo que eu estou falando, eu não estou usando o FEM, né, o Fundo de Arrecadação e Miséria. Mas você vai ver mais adiante que eu vou fazer dentro do meu resumo uma situação onde vai ter o FEM. Então, aqui é 1 menos a alíquota interna. Se tivesse o FEM aqui, seria 1 menos a alíquota interna menos o FEM. Tá. Então, essa seria, então, agora a base de cálculo do DIFAL, que é a base de cálculo sem o ICMS interestadual inserido a alíquota interna. Porque quando você quer inserir a alíquota dentro de uma determinada base de cálculo, é só dividir por 1 menos a alíquota. Você quer inserir a alíquota dentro da base de cálculo? Na importação, ICMS importação é assim, né? Colocar a base de cálculo em ICMS importação é dividir por 1 menos a alíquota que você vai usar na importação. Aqui é a mesma coisa. No caso do DIFAL, é 1 menos a alíquota interna que eu vou usar no estado, né, do consumidor. Bom, agora eu vou calcular. Olha só. Sobre o valor obtido, que é a base de cálculo do DIFAL, na sublinha A2, será aplicada a alíquota interna a consumidor final estabelecida nesse estado para a mercadoria. Então, você vai ter lá base de cálculo vezes a alíquota interna, então esse é o ICMS obtido. Beleza, estou calculando. Aí ele fala, o imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido, que é o ICMS que você acabou de fazer comigo, que é esse aqui, né? Base de cálculo de DIFAL vezes a alíquota interna, menos o ICMS interestadual. Então, se você seguir essa regrinha do bolo, você vai calcular claramente o DIFAL. Veja, quando você estuda comigo o DIFAL lá na Lei Candir, não tem esse detalhamento, esse nível de detalhamento que tem aqui. E eu vou falar uma outra coisa, para cair a caneta e ficar... Que é que esse cálculo não é feito da mesma forma por todos os estados. Cada estado está fazendo o seu cálculo um pouco diferente. Tem alguns estados que fazem como Minas Gerais, tem outros que não. Então, nós temos alguns problemas, mas para Minas Gerais, a gente está estudando dessa forma, é importante a gente saber como é que é feito em Minas Gerais. Ah, professor, mas isso aí é baseado numa instrução normativa, isso não vai cair na prova, porque a instrução normativa não cai na prova. Não, meu querido, o que cai na prova é o DIFAL. O DIFAL, a princípio, já está na matéria no artigo 43 do regulamento, é a base de cálculo do DIFAL. Então, você que se vira para poder saber como é que calcula. Ah, mas isso não cai na prova. Bom, a banca gosta do DIFAL, botou na última prova da Cefaz Bahia, 2022. Então, se cair alguma coisa sobre DIFAL, que você saiba o melhor possível. Eu não vou ficar aqui sendo mensageiro da agonia, vai cair, não. Não vou, nesse caso eu não vou. Pelo contrário, eu quero te ensinar o máximo possível para que você possa chegar lá amparado, até com o mais difícil. Vou falar uma coisa para você, às vezes eu estou falando com uma pessoa que a prova tem que vir bem difícil, para só você matar e você passar trocentas pessoas. Não é verdade? Eu torço para uma prova difícil, ou talvez até mesmo uma prova bem difícil, para que, a princípio, pessoas que estão lá atrás consigam, a princípio, alcançar vagas. Mas não estou querendo ferrar ninguém, tá bom? Desculpa aí, pessoal. Mas é o que eu penso, assim, né? Prova difícil vai avaliar melhor os candidatos. Prova fácil, todo mundo que já, a princípio, foi bem na prova objetiva, vai estar dentro. Não é verdade? Estou falando nada demais, né?
Então, essa é a forma de calcular o DIFAL contribuinte, aqui no Estado de Minas Gerais, de acordo com o artigo 43, parágrafo 8º, inciso 1. Mas o mesmo dispositivo, no inciso 2, vai falar do DIFAL para o não contribuinte. E aí ele fala, né? Nas hipóteses do inciso 12 e 13, então, DIFAL para o não contribuinte. Mercadoria, DIFAL para o não contribuinte de serviço. O cálculo vai ser assim. Então, você vai pegar, para fim do exposto do artigo 49 desse regulamento, ao valor da operação ou prestação será incluído o valor do imposto. Vamos lembrar que esse DIFAL para o não contribuinte, quem paga é o remetente. Então, ele tem que ter informações importantes. Ele vai ter que colocar no valor da operação que ele vai dar saída, 1 menos a alíquota interna do estado de destino. Então, a base de cálculo do DIFAL vai ser o valor do imposto, considerando a alíquota interna a consumidor final estabelecida no estado de destino para mercadoria ou serviços. Sobre esse valor obtido, que eu vou chamar de base de cálculo do DIFAL, porque é o valor da operação dividido por 1 menos a alíquota interna, você aplica a alíquota interestadual. Sobre o valor obtido também na forma da linha A, que é a base de cálculo do DIFAL, você aplica a alíquota interna. O imposto devido corresponderá à diferença positiva entre os valores obtidos na forma das alíneas B e C. Então, na idade, fica sendo o ICMS devido, é a base de cálculo do DIFAL vezes a alíquota interestadual, né? Vou mudar aqui a ordem, né? Porque a alíquota estadual é menor, né? Então, vamos botar aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Base de cálculo do DIFAL vezes a alíquota interna, menos base de cálculo do DIFAL vezes a alíquota interestadual, que seria também, né, a base de cálculo do DIFAL vezes a diferença entre as alíquotas interna menos a interestadual. Tudo bem, pessoal? Então, olha só como fica mais fácil quando você lê a lei e faz o esqueminha. Cara, na boa, lê a lei e faz o esqueminha. Sabe por que eu estou falando isso? Às vezes o aluno fala assim, não, Tudão, não vou com esqueminha não, na hora eu vou me lembrar, vou pegar no ar. Esqueminha, esqueminha, esqueminha. Facilita a tua vida. Não fica tentando criar essa fórmula na hora da prova, não. Pega a lei e passa para a prova. Quer ver? Olha a instrução normativa. Então, é claro, essa orientação tributária da SUTRI, número 2 de 2016, ela trata de 4 situações. E aí, é claro, eu vou também, como eu fiz na prova, né, vou para o pior, né? Porque eu estou preparando os meus alunos para o nível avançado, né? Ou você acha que essa prova vai vir facinha? É para o nível avançado, para o nível top. Ainda tem pouquíssimas vagas para a turma de simulados. São 9 provas, 4 questões cada. 36 questões para você, a princípio, fazer. Todas serão corrigidas, se você mandar para a gente, é claro, todas corrigidas. Tem que, a princípio, botar o nome e o e-mail em cada questão, para a gente te achar depois. Tem gente aqui que mandou aqui sem nome, é que nem na prova. Se você não assinar a prova, você também fica sem nota. Tudo bem? Então, toma cuidado. Mas vamos lá. Operações interestaduais destinadas a consumidor final em Minas Gerais, contribuinte de ICMS, sem benefício fiscal no destino, que é o que importa, ou com benefício fiscal no destino, que é o que importa, qual que é a tributação no destino. Operações interestaduais destinadas a consumidor final em Minas Gerais, não contribuinte de ICMS, sem benefício fiscal no destino, com benefício fiscal no destino. Então, na verdade, essa orientação tributária só ensina. Gente, é o seguinte, pode cair a questão do DIFAL na prova, como caiu, por exemplo, na Cefaz Alagoas, né, uma questão de discussão tributária, e o detalhamento da questão de como calcular aquilo ali não estava muito claro na legislação. O camarada teria que se virar. Aqui em Minas Gerais está claro uma orientação tributária aí, por isso não vai cair. Ah, não, porque está na orientação tributária, isso é matéria que não cai na prova. Não, meu querido. Se está na orientação tributária, que bom. Porque o Estado está te dando uma colher de chá, calcule. Entendeu? Porque, na verdade, você tinha que ler a lei e interpretar a lei. Eu mostrei para você a lei ali. Fiz as formulinhas de acordo com a lei. Eu não fui na orientação tributária. Eu vi a lei. Mas, né, vi o regulamento, que repete a lei. Mas, vamos na orientação tributária. Opa, estou num nível excepcional para os meus futuros fiscais, né? Visando a sua preparação. Veja só a questão, ó. Vamos lá. A primeira questão, vamos fazer aqui, ó.
essa questão. Né? Vou fazer uma questão de cada tipo, galera. Nossa, Tudão, você quer mesmo matar a gente? Não, eu quero fazer você ser um cara feliz. Uma fiscalete feliz, uma fiscala feliz. Operações interestaduais destinadas a consumidor final em Minas Gerais, contribuinte do ICMS, sem benefício fiscal no destino. Então, a Indústria A de São Paulo remete um fogão industrial para o restaurante Fogão Mineiro em Minas Gerais. Beleza? Estou mandando mercadoria de forma interestadual para consumidor final, né? Contribuinte do imposto. Valor do fogão, vamos facilitar a nossa vida, R$10.000. ICMS destacado nessa nota fiscal é 12%, né? São Paulo, Minas Gerais, 12% de 10 mil. Então, R$1.200. Vamos retirar o ICMS, que a princípio foi pago de forma interestadual da base de cálculo da origem. Pegue, então, os R$10.000 e tire 1.200. Fica 8.800. Isso é o que a lei ou o regulamento fala. Valor da operação menos ICMS interestadual. Tá vendo aqui que eu estou botando aqui do ladinho a formulinha? Base de cálculo do DIFAL é a base de cálculo na origem, que é justamente esse valor da operação menos ICMS interestadual, dividido por 1 menos a alíquota interna menos o FEM. Aqui não tem o FEM, mas eu deixei ele aqui para te mostrar. Então, é 8.800 dividido por 1 menos 0,18, que eu estou botando a alíquota interna por dentro da base de cálculo. Não é isso? Então, é 8.800 dividido por 0,82. Tá bom? Então, dali, ó, 10 mil. Aqui tá errado aqui, né? É 10 mil, deixa eu botar aqui, ó, certinho. 10.731,70. Beleza. Então, essa é a nossa base de cálculo. Vamos calcular o DIFAL. 10.731,70 vezes 18, que é a alíquota interna, né? E, no caso do ICMS que foi pago na origem, vai ser 10 mil vezes 0,12, que é o ICMS na origem, que dá 731,70. Lembrando que ICMS devido é igual ao ICMS obtido menos o ICMS interestadual. E aqui que os alunos estão aí, né, desesperados para poder, a princípio, entender que essa situação, ó, temos a base de cálculo com o ICMS por dentro, que é a base de cálculo do ICMS obtido em Minas Gerais. Quer dizer, eu coloquei o ICMS por dentro daquilo que veio do outro estado. E tem a base de cálculo que vem na nota fiscal, que é um ICMS que foi pago junto ao estado de origem. É claro que quando eu insiro ICMS dentro da nossa base de cálculo, eu estou aumentando esse diferencial de alíquotas para Minas Gerais. Quer dizer, Minas Gerais está ganhando mais uma fatiazinha do bolo. Tá certo? E não tem duas bases de cálculo. Veja que são dois fatos geradores distintos. Esse fato gerador aqui está relacionado exatamente ao quê? A remessa, né? Por exemplo, esse aqui, ó, a remessa interestadual. Esse é o ICMS na origem, né? O ICMS interestadual. E esse aqui está relacionado ao cálculo do DIFAL, que é o fato gerador, que a princípio nós vamos ter aqui, que é justamente o fato gerador com a base de cálculo já com ICMS por dentro na operação, como se fosse uma operação interna. Qual seria essa base de cálculo? Então está aqui como é que eu calculo. Veja que a fórmula está aqui, ó, ICMS devido é igual ao ICMS obtido menos o ICMS interestadual. Fechou? Beleza, professor. Então, esse aqui é o sem benefício fiscal no destino. Não acredito, Tudão, que você fez um com benefício fiscal. Opa! Vamos pensar aqui, ó. Esse aqui... Ah, não. Esse aqui é sem benefício fiscal no destino. Também, deixa eu ver aqui, mais uma. Eu fiz várias tentativas. Olha só, rapaz. O cara é exagerado mesmo, né? Então, aqui é a situação relacionada ao nosso imposto. Beleza. Esse aqui eu fiz sem benefício fiscal no destino, mas acrescentei o Fundo de Erradicação e Miséria. Então, aqui tem o FEM. Valor fogão, 10 mil. ICMS destacado na nota fiscal de A, 1.200, que é 10 mil vezes 12% vindo de São Paulo. Veja, remessa de fogão industrial da indústria A para restaurante Fogão Mineiro. Vamos imaginar que o produto tem o Fundo de Erradicação e Miséria em Minas Gerais. Então, retiro o ICMS da base de cálculo da origem. Então, vou fazer exatamente o que está previsto aqui. Deixa eu só ir marcando aqui para você ver. Ó, retiro o ICMS. Valor da operação menos o ICMS interestadual. Estou marcando aqui, tá, galera? Para você ter o resuminho e ficar porreta. Beleza. Ó, já botei lá.
Aqui eu estou botando a letrinha bem pequenininha aqui para não atrapalhar o restante. Tá. Base de cálculo de FAO, a base de cálculo na origem, 1 menos a alíquota interna menos o FEM. Então é 8.800, que é 10.000 menos 1.200, 1 menos 0,18 menos 0,02. Opa, então já calculei aqui qual que é o valor aqui da nossa base de cálculo, já que é a base de cálculo do próprio diferencial de alíquotas. Certo? Então, beleza, vamos botar aqui, ó. Então, vou botar aqui, ó, essa base de cálculo. Beleza. Bom, aí ele fala, valor no estado de destino, valor devido ao estado de destino, no caso aqui, é valor devido a Minas Gerais. Então, vai ser o valor de 11.000. Por que 11.000? Porque é o valor que, a princípio, vai ser a base de cálculo já inserida das alíquotas internas e do FEM no estado de Minas Gerais. 11.000 vezes 0,2, menos o que foi pago para o estado de origem, 10.000 vezes 0,12. Então, vai estar lá, 2.200 menos 1.200, dá R$1.000. Então, na verdade, eu calculei o ICMS devido, né? Que é justamente esse cálculo aqui, ó. Ctrl C. Poxa, Prudão, você fez bastante trabalho aqui para mim, né? É exatamente para ajudar você, meu aluno, a detonar no dia da prova. Desculpa aqui, eu trouxe aqui um pedacinho que não precisava trazer, mas você vai entender aqui quando eu terminar aqui. Beleza. Desse valor que vai ser pago ao nosso estado, uma parte é FEM, né? Que é 11.000 vezes 2%. 11.000 porque a base de cálculo já inserida a tributação dentro do nosso estado. E o de FAO é justamente o que vai ser devido para o nosso estado, que é os 1.000, menos os 220, que é o FEM. Então, na verdade, se a questão pedir quanto que é o imposto devido para o nosso estado, é essa aqui, né? Ao estado destino, no caso aqui, na situação sem benefício fiscal no destino, mais com FEM, e quanto que é de FEM também tem resposta, e quanto que é de FAO também tem resposta. Tá vendo quanta coisa que pode ser cobrada? Tá, aí você vai falar, não é possível que você fez um exercício com benefício fiscal no destino. Fiz. Então, fiz o exercício com benefício fiscal no destino. Então, vamos lá. Agora a indústria A de São Paulo remete fogão industrial para o restaurante Fogão Mineiro em Minas Gerais. Houve o FEM de 2% e a base de cálculo é reduzida em 20% no destino. Tudo bem? Vamos para a questão? Ele vai falar agora, ó. Valor do fogão depois, de novo, R$10.000. Valor de ICMS destacado na nota, 1.200. Retirando-se, então, o ICMS da base de cálculo da origem, 10.000 menos 1.200. Agora você coloca todas as situações de alíquotas que você vai cobrar no nosso estado. Veja que tudo isso você já fez, né? Você já fez isso, ó, valor da operação menos ICMS interestadual, né, na questão anterior. Então você fez isso, né? Você já fez isso. Tá vendo? Você já fez isso aqui também. Eu vou falando aqui e vou mostrando para você, tá bom? Você já fez isso aqui também, ó. Coloquei as alíquotas interna e o FEM dentro da base de cálculo. Então tá aqui, ó. Interna e FEM dentro da base de cálculo. Virou os 11.000. Só que agora, de forma diferente do exemplo anterior, eu tenho uma redução de base de cálculo. Então, reduzida em 20%. Então, você vai pegar os 11.000 e vai multiplicar por 0,8, que é 80%, que é o que sobrou, ou você vai tirar de 0,2, que é 20%. Então, virou 8.800 de novo. Aí você vai pegar a alíquota interna, que você vai usar dentro daquele determinado, e vai multiplicar por essa base de cálculo reduzida. Então, você já tem o valor devido ao nosso estado, 1.760, né? Mas como é que esses 1.760, né, idade, a alíquota interna vezes base de cálculo reduzida, é o que vai ser, por exemplo, pago para o Estado. Mas quanto que é de FAO mesmo? Né? O pago para o Estado é esse. E quanto que é de diferencial de alíquota? Vamos ver? Diferencial de alíquota é o pago para o nosso Estado menos o que foi pago para o Estado de origem. Opa, então, o ICMS devido vai ser ICMS obtido menos o ICMS interestadual. Tá aqui, ó. Então, achamos aqui. Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. E agora? Então, se esse é o valor que vai ser obtido ao destino, né? Tá aqui, aliás. Tá no de baixo, né? Tá vendo? 1.760 menos 1.200. Já achamos aqui, professor. Beleza.
Agora, o que a gente vai fazer? Vamos achar o FEM. O FEM é só pegar a base de cálculo de 8.800, que já está ali deduzida, porque é a base de cálculo deduzida que está aqui sendo utilizada no Estado, vezes a alíquota de 2%, que é o FEM. Você calculou o FEM. Do valor recolhido para o Estado de Minas Gerais, se você tirar o FEM, você vai ter o DIFAL. Então está aqui ó, o cálculo do FEM e o cálculo do DIFAL. Tudo bem? Veja, todas essas situações se matam com a mesma formulinha que está lá. Eu só estou mostrando na orientação tributária aquilo que está lá na legislação. Então, se você usar o que está na legislação, você vai aplicar questão de prova. Se a banca quer vir para poder matar um monte de gente, você que está ouvindo essa aula não vai morrer. Não vai morrer na praia. Quer dizer, você está vendo uma aplicação prática, inclusive da forma mais complicada, mais complexa. Tá bom? No nível de prova ou bem acima da prova, mas o importante é o nível que você está para você poder ter um entendimento e levar para a prova. Lembrando que essa aula se completa com a aula número 1, onde a gente fala do DIFAL na Lei Candir. Eu acho que as coisas são muito importantes para serem, a princípio, aprendidas pelo aluno. Tá bom? Tudão, não acredito que você fez algum exercício também na situação número 2. Ah, fechou, né? É o que estava faltando, né? Operações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS, sem benefício fiscal no destino. Então tá aqui, ó. A indústria A de São Paulo agora remete o fogão industrial para a dona Ana, que mora lá, né, em Minas Gerais. Já deixei com o FEM, né, para ficar logo resolvido o problema. Valor do fogão, 10 mil. CMS destacado na nota fiscal de A, 1.200. Inclua o ICMS do destino nessa base de cálculo da origem. Ó, lembra que isso aqui é para o não contribuinte. Tudo vai ser pago por uma pessoa só. O próprio remetente vai pagar sobre os dois faturadores. Faturador de saída interestadual de mercadoria, faturador diferencial de alíquotas para o Estado não contribuinte. Então ele tem que saber qual que é a carga tributária cobrada no Estado não contribuinte para poder utilizar no seu cálculo para fazer o pagamento de tudão. Tanto um faturador quanto o outro. Vamos ver como é que ele faz? Então ele tem que fazer, segundo o nosso regulamento, artigo 43, parágrafo 8º, inciso 2, ele tem que fazer incluir o ICMS do destino na base de cálculo da origem. Então ele já pega os 10 mil, divide por 1 menos 0,18, que é a alíquota interna daquele produto em Minas Gerais, e 0,02, que é a alíquota de 2% do FEM. Já está com os 12.500. Agora ele aplica a alíquota interestadual sobre o valor da operação com o ICMS. Então ele já vai descobrir qual que é o ICMS, né, que a princípio seria pago sobre essa alíquota interestadual, 12.500 vezes 12%. Aí ele agora aplica a alíquota interna sobre o valor da operação com o ICMS, 12.500 vezes 20%, 2.500. Agora o valor a recolher para Minas Gerais. Para Minas Gerais é 2.500 menos 1.500, R$ 1.000. Valor do FEM, 12.500, que é a base de cálculo, vezes 2%, 250. Valor do DIFAL, 1.000 vezes menos 250, 750. Então veja que essa formulinha, né, é justamente a formulinha que está no nosso regulamento. Tudo bem? A instrução normativa não pode fugir do regulamento. Na verdade, ela simplesmente, a orientação tributária, está só nos orientando num exemplo prático. Só que eu ainda melhorei, fiz mais do que exemplo prático. Fiz exercícios para você. Tá bom? No nível de prova. Professor, não acredito que você vai arranjar agora um que tem benefício fiscal. Claro, só acaba quando termina, meu querido. Você acha que nós, guerreiros combatentes, querendo passar nesse concurso, vamos deixar por... Não, nós não deixamos nada para trás, só acaba quando termina. Então vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos ver se eu pego lá os dados aqui que estão aqui, ó. Coloco aqui, ó. CMS destacado na nota fiscal de A. O valor do fogão, ó. Vamos lá, de novo, ó. O exercício é: indústria A de São Paulo remete um fogão industrial para a dona Ana, então uma remessa para o não contribuinte, Minas Gerais. Vai ter fundo de erradicação e miséria, 2%, e a base de cálculo será reduzida em 20%. Em Minas Gerais. Tá? Deixar bem claro aqui, em Minas Gerais. Então veja que não importa a base de cálculo na origem, importa a base de cálculo no destino. Então o valor do fogão, 10 mil.
Então, nesse caso, você vai lá pegar, incluindo ICMS do destino na base de cálculo de origem, os 10 mil que estão lá na nota fiscal, menos 1, aliás, dividido por 1, menos 0,18, menos 0,02, dá 12.500. Agora você vai aplicar a alíquota interestadual sobre esse valor da operação com ICMS. 12.500 vezes 12%. Então, esse seria o imposto, entre aspas, devido na forma interestadual. Agora você vai aplicar a base de cálculo reduzida de 20%, ou seja, você vai tirar 20% ou você vai multiplicar por 0,8. Então, de novo, temos os 10 mil. Aplique a alíquota interna sobre essa base de cálculo reduzida. Então, os 10 mil vezes 20% é o imposto devido para o Estado de Minas Gerais, R$ 2.000. Quanto que realmente nós temos a recolher para Minas Gerais? É os 2 mil menos o interestadual. Então, ficou 500. Bom, quanto que é FEM? FEM é 2% dos 10 mil, 200. Quanto que é DIFAL? O DIFAL é o restante. 500 menos 200, 300. É interessante que, a princípio, você tem aqui que se o benefício fiscal, ele até fala isso na nossa lei, né? Se o benefício fiscal for grande, né, a redução de base de cálculo for tamanha, que o diferencial de alíquotas no final não aconteça, pode acontecer, né? Quer dizer, em vez de reduzir em 20%, poderia ter reduzido em 90%. Às vezes você vai calcular o imposto devido para Minas Gerais e depois tirar do FEM, você vai ver, opa, não tem o que sobrou aqui para o DIFAL. Então, por quê? Porque a princípio o benefício foi tão grande que não a alíquota, quando a alíquota interna, quando a tributação interna é menor que a interestadual, não tem DIFAL. Porque o diferencial de alíquota não seria a alíquota interna menos a interestadual? Mas quando você reduz a tributação, a interna efetiva às vezes pode se tornar menor que a interestadual. Ele até fala isso, salvo engano. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui, ó. Ele fala isso aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Ressalte-se que, tá aqui, ó. Se o benefício fiscal concedido no Estado de Minas Gerais resultar em um valor, né, de ICMS calculado para operação interna menor que o valor incidente sobre a operação interestadual, não há diferencial de alíquotas, né, para recolher. Significa que a gente não tem, vamos botar ali de novo, ó, ressalte que o benefício fiscal concedido nesse estado resultar em valor de ICMS calculado para operação interna menor que o valor do imposto incidente sobre a operação interestadual, não há ICMS. Diferencial de alíquota a recolher. Você entende? Entendi, professor. Então, na verdade, o diferencial de alíquota é sempre, né, um minuendo menos subtraindo, é uma diferença. Mas se o minuendo for menor que subtraindo, não tem diferencial de alíquota negativo. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, se a alíquota interna fosse como se fosse 7% e a interestadual é 12%, não tem menos 5%, não tem que devolver dinheiro, o Estado não tem que devolver dinheiro para o contribuinte. É não ter diferencial para pagar. Você entendeu? Então, 7 menos 12 dá menos 5. Pois é, não tem diferencial para pagar. 12 menos 12 dá 0. Não tem diferencial para pagar. 18 menos 12, opa, tem diferencial de alíquotas para pagar. Tudo bem? É isso que ele quer dizer com essa informação. Beleza, professor. Firme no propósito. Então, agora, com grande alegria, eu volto para a questão. Neste mesmo dia, já no final do expediente, Júlio, um auditor fiscal de Minas Gerais, se deparou com um caminhão carregado de celulares, smartphones, que saíram de Foz do Iguaçu, Paraná, com destino a Belo Horizonte, Minas Gerais, para uma microempresa mineira optante do Simples Nacional que vai entregá-los aos seus vendedores para que possam fechar negociações com clientes. Galera, é o seguinte, esse DIFAL que eu vou calcular é para uma microempresa que está lá no estado de Minas Gerais, que vai pegar os celulares para dar para os seus vendedores fazerem coisa. Então, é um ativo permanente da microempresa. Se a microempresa comprasse para revender, não teria que pagar também esse diferencial de alíquotas? Veja a aula número 1. É a única situação de DIFAL onde você tem um não consumidor final do outro estado que vai ter que pagar diferencial de alíquota. É quando a microempresa EPP que compra de outro estado. É o DIFAL, equiparação de carga tributária. Então eu fiz essa questão, mas eu podia criar uma pegadinha maior ainda sobre essa questão. Inclusive foi a que caiu na Cefaz Bahia. Né? Não para calcular, mas para poder informar. Quando uma microempresa, ou EPP, compra de outro estado, eu vou até colocar isso aqui nessa aula para a gente poder entender. Quando a microempresa, ou EPP, compra de outro estado, acontece exatamente o que está aqui, ó. Regra geral do DIFAL é a saída da mercadoria ou prestação de serviço ser interestadual e ser a consumidor final, mas nós temos exceção, que é a saída interestadual para a microempresa EPP, seja a microempresa EPP consumidora final, como é o caso da questão, ou não. Isso está previsto lá na Lei Complementar 123/2006, que é a Lei Geral, artigo 13, e está presente também na jurisprudência, no tema 517, que fala claramente
é constitucional a imposição de tributária de um diferencial de alíquota de ICMS pelo estado de destino na entrada da mercadoria em seu território, devido por uma sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independente da posição desta na cadeia produtiva. Ou seja, não importa se a microempresa está no começo da cadeia, no meio da cadeia, no final da cadeia. Não importa se ela é consumidora final ou se ela vai revender. Ela tem que pagar diferencial de alíquotas quando ela compra de outro estado. Independente dela, a princípio, poder se compensar do crédito, porque a microempresa não se acredita de ICMS. Ou seja, comprou a microempresa, dançou, tem que pagar diferencial de alíquota. Comprou de dentro do estado, não tem que falar de diferencial de alíquota. Comprou de fora do estado, sendo consumidora final ou não, tem que pagar de FAO. Tudo bem? Entrei nessa celeuma, mas eu já sabia que ela é importante, já que a banca gosta disso. Inclusive, o nosso regulamento do imposto fala sobre isso, ó. Contribuintes enquadrados como microempresa ou EPP, artigo 42 do Regulamento Mineiro, parágrafo 14, que adquirirem operação interestadual, mercadoria, para depois industrializar, para depois beneficiar, para depois acondicionar, não industriais, complementares à produção primária, para comercializar ou até mesmo para utilizar-se como prestação de serviço, fica obrigado a recolher, a título de antecipação do imposto, o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual. Então, o DIFAL é devido aqui em Minas Gerais, inclusive pela microempresa EPP que não for consumidora final. O consumidor final a gente já sabe que é devido, né? Então tá bom, vou voltar à questão. Estava falando sobre ela. Volta na questão. Neste mesmo dia, já no final do expediente, Júlio, auditor fiscal de Minas Gerais, se deparou com um caminhão carregado de celulares e smartphones que saíram de Foz do Iguaçu, Paraná, com destino a Belo Horizonte, Minas Gerais, para a microempresa mineira, optante do Simples Nacional, que vai entregá-los aos seus vendedores para que possam fechar negociações com clientes. Segundo a DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica e outros documentos apresentados, os valores da operação são: cada celular vale 2.000, total de celulares naquela carga, 1.000 unidades. A alíquota interna que aquele produto teria lá no Paraná, da onde saiu Foz do Iguaçu, 18%. A alíquota interna do produto em Minas Gerais, lá em BH, 18%. Redução de base de cálculo na operação do Paraná, isso pouco importa para nós, para o cálculo de FAO, o que acontece na origem em termos de redução de base de cálculo. Então, isso aqui, se fosse com convênio com FAS ou não interfere no cálculo. Redução de base de cálculo da operação em Minas Gerais, isso interfere no cálculo muito, 30%. Tem FEM no produto, Fundo de Erradicação da Miséria, sobre a operação em Minas Gerais é 2%. Com base nos dados apresentados, qual seria o ICMS a ser pago para o Estado de Minas Gerais nessa situação? Calcule e demonstre o resultado em até 30 linhas. Então, claro que você poderia... Aqui eu vou só colocar o cálculo, né? Mas a gente teria que falar alguma coisa aqui. Eu gosto de falar isso aqui, né? Nossa turma discursiva, a gente está ensinando o pessoal que na hora de a gente fazer o cálculo, né, propriamente dito, a gente vai falar, se a gente souber, né? Nos termos do artigo 43, ou nos termos do regulamento, se você não sabe nada, não sabe qual que é o artigo, não sabe endereçar qual é o artigo, por favor, coloque lá nos termos do RICMS 2002, ou dos termos do RICMS Minas Gerais. Nos termos do regulamento do ICMS. Você já está ajudando você. A banca gosta disso. Não é o Wilson Tudão que gosta disso, é a banca FGV gosta disso. Então, o valor total da operação é quantidade de mercadorias pelo preço unitário, 2 milhões. ICMS interestadual, 12%. Alíquota interna de Minas Gerais, 18%. ICMS interestadual é 2 milhões vezes 12%, 24 mil. Vamos excluir, então, já que esse ICMS é para um contribuinte, não, para o contribuinte a gente tem que tirar o ICMS interestadual da base de cálculo. Então, vamos excluir do valor da operação ICMS interestadual. 2 milhões menos 240 mil que foi pago de forma interestadual, que dá 1.760.000. Vamos achar a base de cálculo, incluindo o FEM e a alíquota interna. Então, agora, dessa base de cálculo, já excluído o ICMS interestadual, eu vou tirar o 18% e os 2%, quer dizer, né? E agora eu já vou multiplicar, né, pela redução de base de cálculo. Então, vai ser 1.760.000 dividido por 0,8, que é 1 menos 20%, vezes a base de cálculo reduzida. Já tem a base de cálculo reduzida, que é 1.540.000. Total que vamos recolher para Minas Gerais, 20% vezes 1.540.000, 308.000. Só que desses 308.000, 240.000, né, já foram, a princípio, o que foi pago de forma interestadual. Então, sobrou 68.000. Então, total a ser recolhido para Minas Gerais, na idade, é 308.000, que é valor da base de cálculo com redução vezes as alíquotas internas já serem aplicadas, que é o FEM e a alíquota interna. Tira
o que foi pago de forma interestadual dá 68 mil. Esse é o que vai ser recolhido para Minas Gerais. Quanto disso é FEM e quanto disso é a princípio de FAO? FEM é 2% da base de cálculo, 30.800. De FAO é 68 mil, menos os 30.800, dá 27.200. Então, quem a princípio apresentar esse cálculo vai tirar 10 na prova do Tudão e detonou, fechou a questão. Beleza, pessoal? Tudo bem? Entendemos aqui? Eu acho que, de alguma forma, a gente conseguiu trazer as informações mais importantes para vocês e a forma de calcular aí, né, de acordo aí com o nosso treinamento. Fiquem com Deus, bons estudos, detonem e até a nossa prova 4, que está chegando aí com tudo, viu? Fiquem com Deus e até a próxima.